História real da vovó? A vovó conta a traição inesperada que mudou sua vida para sempre. Em uma pequena cidade do interior, onde os pássaros cantam como se contassem segredos e as casas têm histórias para contar, vive Dona Clara. A avó de 60 anos é conhecida por seus doces sorrisos, mas também por suas histórias que encantam a todos, desde os netos até os vizinhos. Clara sempre foi o pilar da família. Sua presença era o que unia todos em torno da mesa, especialmente nas tardes de domingo. Mas tudo mudou em um dia ensolarado, enquanto ela organizava o sótão empoeirado de sua casa. Com as mãos tremendo de emoção, Clara encontrou um diário antigo, suas páginas amareladas revelando um mundo que ela desconhecia. O diário pertencia a José, seu falecido marido, e enquanto lia, seu coração disparou. Cada frase parecia cortá-la como uma faca afiada. Uma traição inesperada. José havia se envolvido com outra mulher. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, cada gota uma mistura de dor e incredulidade. Clara se sentia presa entre a memória do amor e a traição que agora lhe era revelada. Não demorou muito para que Clara decidisse confrontar sua irmã, Helena, que sempre parecia carregar um fardo. Desde a morte de José, a relação entre as duas se tornara tensa. Seria que Helena sabia de algo? A inquietação a consumiu ao ver o olhar furtivo da irmã. Com um nó na garganta, Clara fez a pergunta que a atormentava. Você sabia, irmã? Você sabia de tudo? Helena hesitou. A tristeza em seus olhos era palpável. Clara, eu queria proteger você. As palavras saíam arrastadas, como se cada sílaba fosse um peso. Clara não sabia se deveria ficar furiosa ou compreensiva. Protetora ou traidora? A conversa as deixou em silêncio e a tensão pairou no ar, como um palhaço sombrio. Nesse meio tempo, chegou à cidade um misterioso forasteiro. Ele era um homem em busca de redenção, e seu olhar trazia uma verdade disfarçada. Ele se aproximou de Clara, sussurrando que tinha revelações sobre José. Coisas que mudariam para sempre a visão que ela tinha do marido. A curiosidade e o receio a consumiram. Ele sabia mais do que deveria, mas Clara estava assustada. O que mais ela poderia descobrir? O que havia sido ocultado nas sombras do passado? Enquanto isso, a vida familiar seguia seu rumo. Os filhos e netos tinham reações distintas à revelação. Alguns defendiam a memória de José, enquanto outros, como o caçula, sentiam a necessidade de confrontar a verdade. As discussões eram intensas e Clara se sentia perdida no meio daquele turbilhão. Diante de tanta confusão, Clara se viu em um dilema: preservar a imagem do amor da sua vida ou buscar a verdade que ela precisava enfrentar. O que fazer? Quando, de repente, um pensamento doce a atingiu. E se houvesse um novo amor à sua espera? Como seria se ela pudesse redescobrir a felicidade? Com o coração pulsando de incerteza, Clara decidiu que precisava encontrar o forasteiro. O caminho estava repleto de perguntas e incertezas. O que ele sabia que poderia desmoronar tudo em que ela acreditou? E, mais importante, seria que Clara estava pronta para enfrentar a verdade, seja ela qual fosse? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentiu seu coração acelerar enquanto caminhava em direção ao forasteiro. Ele estava encostado em um tronco, olhando para o chão, como se estivesse esperando por ela. Quando seus olhares se encontraram, uma onda de ansiedade a envolveu. O que ele sabia? O que mais poderia ser revelado? Por favor, o que você tem a dizer sobre José? Clara perguntou. A voz tremendo, o nó na garganta apertando. O homem olhou para ela. Seus olhos eram profundos e tristes. Ele respirou fundo e começou a falar. Mas a voz dele foi interrompida por um grito agudo que cortou o ar. O som fez Clara congelar. Clara! É a Helena! Gritou um dos netos, que corria em sua direção, pálido e desesperado. A cara dele era uma imagem de pânico absoluto. Clara sentiu um frio na barriga. O que havia acontecido agora? Ela tá no chão, não responde. O garoto quase desmaiou ao dar a notícia. Clara não pensou duas vezes e correu na direção de casa, seus pés parecendo voar sobre a grama. Cada passo carregava um peso. O que teria acontecido? O que poderia ter derrubado sua irmã assim? Quando chegou, encontrou Helena estendida no chão da sala, os olhos fechados e o rosto pálido. O coração de Clara disparou. Não! Não, não, não! Ela se pôs de joelhos, segurando a irmã com as mãos trêmulas, chamando por ela. Mas Helena não respondeu. O tempo parou. Chamem uma ambulância! Gritou Clara, o desespero no olhar. A cada segundo que passava, a dor dela se tornava mais aguda. O cheiro do ar parecia pesado, como se predizesse uma calamidade inominável. E enquanto esperava, algo no olhar das pessoas que se aglomeravam começou a mudar. Clara, disse um dos vizinhos com uma expressão estranha. Tem algo que precisamos falar. Algo sobre Helena. O homem hesitou, como se as palavras fossem espinhos em sua boca. Ela esteve conversando com o forasteiro. Aquela frase fez Clara sentir o frio na espinha. O forasteiro? O que ele tinha a ver com isso? O que você quer dizer? Clara perguntou, a indignação borbulhando dentro dela. Precisamos de ajuda. Agora não é hora para segredos. O homem teve dificuldade em se expressar. Helena, ela sabia de coisas sobre José, coisas que poderiam ferir você. As palavras dele soaram como um trovão. Ela estudava aquilo. Sempre foi atrás de verdades que talvez fosse melhor deixar escondidas. Clara olhou para os rostos preocupados ao seu redor. O que mais ela não sabia? Por que Helena teria procurado o forasteiro? E aquele diário, aquele segredo que a deixara de joelhos. Tudo estava entrelaçado de uma maneira que ela jamais esperou. O som da sirene se aproximou. Mas nada disso parecia amenizar a tempestade de emoções em seu peito. Esperança se misturava ao medo enquanto a ambulância chegava, mas sua mente estava em outro lugar, atordoada pelas revelações. Se Helena sabia algo tão devastador, por que não contou? E o que mais o forasteiro guardava? Quando a ambulância entrou na casa, Clara se sentiu perdida.
O que aconteceria agora? Se Helena sobrevivesse, o que ela saberia sobre José e sobre si mesma? Clara mal podia pensar em tudo isso. Tudo ao seu redor parecia girar e ela estava no centro de um furacão. Então, uma luz começou a piscar na mente de Clara. E se toda essa história não era apenas sobre a traição de José, mas sobre um mundo maior de segredos que ela nunca imaginou existir? Nesse emaranhado de sentimentos, um único pensamento ficou claro. Ela precisava saber a verdade. E essa busca pela verdade poderia mudar tudo, inclusive o que ela sentia por Helena. Quando a ambulância finalmente chegou, Clara estava em um turbilhão. Seu coração batia a 1000 por hora, cada batida ecoando a angústia que sentia. As portas se abriram e as pessoas começaram a movimentar-se apressadamente, como se o tempo tivesse se acelerado ali dentro. Clara não conseguia desviar o olhar de Helena, estendida no chão, frágil e silenciosa. Vamos, precisamos de espaço. Um dos paramédicos a avisou, suas mãos firmes, enquanto tentavam reanimar a irmã. Clara sentia a garganta apertar. Ela se afastou um passo, mas a preocupação crescia como uma sombra envolvendo seu ser. E agora? O que acontecia se Helena não acordasse? Enquanto a equipe médica trabalhava, um murmúrio se espalhou pela sala. Clara ouviu fragmentos de vozes. Ela não vai sobreviver. A verdade sempre vem à tona. O pânico começou a subir, uma sensação de que todas as suas certezas estavam prestes a desmoronar. Nesse momento, o forasteiro apareceu na porta. Os olhos gravados de uma urgência que Clara nunca havia visto. Ele se moveu na direção dela com rapidez, e cada passo parecia carregar um peso. Clara, eu preciso falar com você. Não é o que você está pensando. Ele estava ofegante, e algo em seu olhar fez Clara parar. Como você se atreve a aparecer agora? A minha irmã está em perigo. Clara quase gritou, indignada. O forasteiro hesitou, seus olhos fixos nos dela, antes de continuar. Não é só isso, Clara. Há algo mais sobre José que você precisa saber. É importante. Pois eu não quero saber de você ou de suas mentiras. A raiva chegou com uma força que a deixou tensa. Mas a verdade é que a angústia no estômago crescia. O que mais ela poderia perder? Mas o forasteiro não recuou. Helena respeitou, mas estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Você não deveria ter lido o diário. Isso pode ser mais perigoso do que imagina. A traição de José não foi apenas um caso. Era algo muito maior. Clara sentiu o chão sob os seus pés tremer. O que ele queria dizer? O que poderia ser tão devastador? O paramédico gritou uma ordem e a equipe de socorro começou a mover Helena com cuidado. O genro de Clara, que observava ao fundo, aproximou-se, a expressão pálida e perplexa. Ele segurou o braço de Clara e sussurrou. O que ele quer dizer com maior? Antes que Clara pudesse responder, a sala foi abalada por uma explosão de gritos. O médico saiu correndo da sala de emergência, pálido e desesperado. Precisamos evacuá-los! Um incêndio! Não temos tempo! A tensão saltou na sala como uma flecha. Clara sentiu o mundo girar novamente. A sensação de ficar sem controle ao ver a equipe médica apressada. Mas o forasteiro não se moveu. Ele olhou para Clara com um semblante grave. Se não me ouvir agora, você perderá tudo. Helena sabe mais do que você imagina. Não! Clara se virou para ele, a dor em seu peito crescendo ainda mais. Não faça isso! A minha irmã precisa de ajuda. O fogo começava a consumir a sala. Clara sentiu pânico.
O forasteiro deu um passo em direção a ela, mas antes que pudesse falar mais, uma explosão mais potente rompeu da cozinha. O vidro estourou e as chamas dançaram pela sala, transformando tudo em caos. Clara gritou, mas estava presa entre a necessidade de salvar sua irmã e a urgência de entender as palavras que tinham o poder de demolir o que sobrou de seu mundo. A última coisa que ela viu foi o forasteiro sendo puxado para fora, enquanto um dos paramédicos tentava controlar a situação. Clara não sabia o que fazer. As chamas estavam subindo, a fumaça encobria tudo e o desespero tomou conta. O que mais ela não sabia sobre sua vida, sobre José, sobre Helena? Os segredos estavam vindo à tona. Mas a pergunta que ficou ecoando na mente confusa de Clara foi o que ela realmente estava prestes a perder. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. As chamas cresciam e a sala estava em caos. Ela olhou para Helena, caída no chão, sem saber o que fazer. O forasteiro estava ali. A urgência em seus olhos, refletindo o desespero que se apoderava de Clara. O medo a paralisava, mas a verdade que ele tinha a chamar também a deixava inquieta. Quando todos começaram a correr, um grito cortou a sala. Clara, socorro! Olha! O neto que se distanciava apontava para algo às costas do forasteiro. Clara virou-se e não conseguiu acreditar no que via. Um homem mais velho, bem vestido que ela nunca tinha visto, estava parado na porta, com uma expressão horrorizada. Ele parecia ter saído de um pesadelo. José, gritou ele, o que você está fazendo aqui? O forasteiro congelou. Era como se o tempo tivesse parado. A sala, cheia de fumaça e caos, desapareceu em um segundo. José, você está vivo? A voz de Clara tremia. As peças do quebra-cabeça se reorganizavam de forma insana. Como isso é possível? Sim, Clara, por favor, eu não tenho como voltar antes. O forasteiro tinha uma expressão angustiada, mas a confusão dominava Clara. José, seu marido falecido, ali, isso era surreal. Discussões depois. O paramédico gritou: precisamos sair agora. Mas a atenção de Clara estava fixada no homem que afirmava ser José. Ele parecia mais velho, desgastado, mas os traços eram inegáveis. Você me abandonou! Clara gritou, indignada. O fogo era nada comparado à fúria que pulsava dentro dela. Onde você estava? O que aconteceu? Foi por sua causa, José começou, mas foi interrompido pela gritaria do neto, que agora puxava Clara, tentando tirá-la da situação. Contudo, Clara estava fixa, presa aos olhos de José. Havia tantas perguntas sem respostas. E a traição? Clara perguntou, sua voz ferida. Era mentira? Você estava com outra mulher? As chamas iluminaram as expressões. Cada rosto ao redor evidenciava o medo, mas Clara não se importava. Ela precisava entender. Não! Foi um erro! Eu sabia que Helena... José hesitou, como se as palavras tivessem um peso imenso. Ela tentou me alertar, me impedir. Não queria que você soubesse que haviam pessoas envolvidas. Envolvidas? Quem? O pânico começava a tomar conta de Clara e a angustiante necessidade de verdade a consumia. Você estava me enganando o tempo todo. A fumaça, o barulho, tudo tornou-se um borrão. Não, Clara, José disse, mas a determinação em seus olhos apenas aumentou a confusão dela. O que você leu no diário é apenas uma parte da história. O que quero dizer é que eu não morri por acaso. Eles me forçaram a desaparecer. Nesse momento, uma
Explosão estrondosa ecoou da cozinha, seguida de uma onda de calor que arremessou Clara para trás. Gritos ecoaram pela sala e a necessidade de fugir tomou conta. Clara viu todos correndo enquanto a fumaça a envolvia. José estava ali, mas tudo parecia fora de controle. Ela precisava escolher entre o homem que acreditava ter perdido e o caos que a cercava. Clara olhou para o forasteiro, agora apenas um espectador da calamidade. Você sabia? Gritou para ele. Você sabia que ele estava vivo? Mas ele apenas a observava, sem resposta, seu silêncio gritando mais alto que qualquer palavra. O fogo começava a consumir a sala. Os paramédicos lutando contra as chamas. E em meio a tudo isso, algo no olhar de José fez Clara entender que a história estava longe de acabar. A verdade é muito maior, Clara. Você precisa saber. Mas a verdade sobre o quê? O que mais estava escondido atrás daquela fachada de traição? Enquanto a porta era aberta e a fumaça escapava, Clara sentiu que essa revelação poderia mudar tudo. Provavelmente não apenas sua vida, mas toda a vida da família. E a pergunta permaneceu: quem realmente era José? E que segredos ainda estavam prestes a ser revelados? Clara ficou paralisada, olhando para aquele homem que era, ou pelo menos parecia, seu marido. A confusão a envolvia como uma névoa densa, e o calor das chamas lambia as paredes, mas ela só conseguia se concentrar nas palavras de José. Você tá vivo? Ela sussurrou, um misto de alívio e raiva emergindo em seu peito. Sim, Clara, eu sei que parece impossível, mas você precisa entender tudo o que aconteceu. Eu fui forçado a agir assim. As palavras de José estavam carregadas de uma urgência que a deixava tensa. Mas antes que pudesse questioná-lo, uma nova explosão estremeceu o ambiente, fazendo todos gritarem e correrem em pânico. Saíam todos! Bradou um dos paramédicos, empurrando o grupo em direção à saída. Mas Clara estava presa como um fósforo aceso em uma tempestade. José, o que você quer dizer com forçado? Ela gritou, ignorando o caos ao seu redor. As chamas estavam engolindo a sala rapidamente. Calma, o que eu tenho a dizer pode mudar tudo. Ele se aproximou, mas o medo nos olhos dela era palpável e ele hesitou. Clara estava dividida. Queria acreditar nele, mas o seu coração estava em pedaços. Como ela poderia confiar em alguém que havia desaparecido por tanto tempo? E em meio a tanta meia-verdade e traição? Você me traiu, José. Você tinha outra mulher, como pôde? A voz dela tremia, mas ela não poderia se calar. A lembrança do diário ainda a perseguia. O que havia lido era um golpe no peito. E tudo o que restava agora era um mar de perguntas. Mas antes que ele pudesse responder, o forasteiro deu um passo à frente, seus braços levantados em um gesto desesperado. Clara, ouça! Eu sei que isso parece um pesadelo, mas José não é o único aqui. A frase pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer? Clara perguntou. Sua voz baixa, mas com um tom de fúria latente. Ele parecia hesitar, engolindo em seco. Ele não é apenas seu marido, Clara. Antes disso, ele era parte de algo muito maior. Algo que você nunca soube. Há uma razão pela qual ele desapareceu. E Helena sabia disso. O forasteiro explicou, um brilho de urgência em seus olhos. A sala ao redor começava a desmoronar, mas as palavras que ele pronunciava aprenderam no lugar. Helena sabia de tudo! A revelação a atingiu como um soco no estômago.
O desprezo e a traição que Clara havia sentido por sua irmã agora se tornaram mais complicados. Helena esteve escondendo segredos tão profundos que a poderiam ter destruído. Por que ela não me falou nada? Ela temia por sua segurança. Havia pessoas atrás de José, pessoas que não queriam que a verdade viesse à tona. Forasteiro estava quase implorando, mas as chamas estavam se intensificando, o calor tornando-se insuportável. Clara olhou para José, que tinha a expressão de quem ainda não poderia revelar toda a verdade. Seus olhos estavam cheios de dor, mas também de determinação. E aí, em meio ao caos, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens apareceu na porta, uniformizados e armados, cercando todos na sala. Nós sabemos que ele está aqui. Uma das vozes soou firme, ecoando por cima da fumaça. Clara se sentiu paralisada de medo. Aqueles homens eram perigosos. O forasteiro olhou para Clara e José com desespero. Vocês precisam ir agora! O que está acontecendo? Clara gritou. Quem são eles? Eles têm os detalhes da traição, Clara. Eles estão atrás de você também. José implorou, seus olhos refletindo a urgência dela. A verdade estava lá, algo tão grande e pesado que parecia sufocá-la. Cada revelação que surgia jogava mais sombra sobre suas memórias. Mas o que mais está envolvido, José? O que mais não me contaram? O pânico crescia e o fogo começava a consumir as paredes ao seu redor. Eles precisavam fugir, mas do quê? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Clara sentiu uma conexão com Helena, mesmo após ter acreditado que havia perdido para sempre. O que elas realmente sabiam? Clara, precisamos correr. O forasteiro puxou-a, o som do tiro ecoando atrás deles como um trovão. A adrenalina tomou conta enquanto Clara tentava processar tudo em um instante. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Quem era realmente José? E qual era o papel de Helena? A confusão não tinha fim, e enquanto corriam para fora, Clara se virou uma última vez, encarando José. Se você me contar a verdade, prometo que vou lutar por você. Mas as chamas já tinham tomado conta e o que restava daquela sala em chamas agora era apenas um eco do que poderia ter sido. Ela sentia que a verdade estava tão perto, mas o que viria a seguir? O futuro estava envolto em uma sombra e só o tempo diria se havia esperança escondida após tantas mentiras. Clara ficou paralisada, olhando para aquele homem que parecia ser seu marido. A confusão a envolvia como uma névoa densa e o calor das chamas lambia as paredes. Mas suas emoções estavam à flor da pele. Você está vivo? Ela sussurrou, misturando alívio e raiva. Sim, Clara, eu sei que é difícil de acreditar. Mas foque no que eu estou dizendo. As palavras de José estavam carregadas de urgência. Contudo, antes que pudesse explicar, um estrondo abalou a sala e Clara achou que o mundo tinha desmoronado. Vamos, precisamos sair. Um dos paramédicos puxou Clara, mas ela não se mexeu, fixando o olhar em José. Ele tinha que resolver isso. O que estava acontecendo? Mas antes que ele pudesse falar, as portas se abriram abruptamente e um grupo de homens armados invadiu o espaço. Ele está aqui! Gritaram. E a sala se transformou em um caos ainda maior. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Clara, corra! José gritou. Sua voz
transparecendo desespero. Mas o que mais poderia acontecer? Ela se virou para o forasteiro, aquele homem misterioso que havia prometido uma verdade. O que você sabe sobre isso? Ela estava desligada, tentando entender o que seus olhos viam. Clara, você precisa saber. Tudo isso faz parte de um plano maior. Ele olhou para ela com intensidade. Você não faz ideia dos segredos que estão envolvidos. E eles estão vindo atrás de você também. Depois, fale depois. Ela respondeu rapidamente, sem acreditar nas palavras. O pânico crescia, como uma sombra em seu peito. O fogo estava se espalhando e sua irmã estava lá, em perigo. O que era mais importante? O que mais havia escondido? José começou a se mover em direção a ela, quando outra explosão ecoou. A fumaça espessa começou a preencher o espaço e Clara não podia mais respirar. Por favor, me escute, José dizia. Mas as vozes ao redor se tornaram um borrão. A sala estava em caos e Clara estava presa entre o amor e a traição. Mas então, impulsionada por uma força inexplicável, Clara deu um passo à frente. Basta todos vocês! Chega de mentiras! Ouvia-se o desespero na sua voz, enquanto os homens armados avançavam na sala, e um deles puxou José para o lado. É ele! Peguem-no! Clara! Ele gritou, mas a fumaça agora o encobria. Quando a confusão reinava, outra figura emergiu, escondida entre todos. Era Helena com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Clara, você não sabe o que está acontecendo. Você não pode acreditar nele. Você também sabia? Clara disparou, suas emoções à flor da pele. Você sabia que ele estava vivo e não me contou? O que mais você escondeu? Isso não é só sobre você e José, é maior, gritou Helena, em uma tentativa desesperada de expor o que se escondia por trás das portas fechadas da família. As paredes, as pessoas e a verdade estavam prestes a desmoronar. Eles estão atrás de todo mundo. Nesse momento, Clara viu um brilho metálico na mão de um dos homens armados. Um revólver apontado diretamente para José. José, cuidado! Gritou, mas já era tarde. O tiro ecoou na sala e tudo se congelou. O corpo de José foi arremessado para trás e Clara ficou paralisada. Um grito agonizante presa na garganta. Não! Berrou, mas tudo tinha mudado em um piscar de olhos. Clara não conseguia processar. 3 corações despedaçados em um instante. A verdade que foi prometida, as traições, as mentiras, tudo agora se misturava em uma dor insuportável. Ela parou, em choque, suas lágrimas se misturando à fumaça ao redor. José caíra ao chão e a sala, antes cheia de tensão e palavras, agora tinha se tornado um palco de desespero absoluto. Mas o que era essa verdade que Helena se referia? O que mais estava por vir? O futuro estava envolto em uma sombra densa e a única coisa que Clara conseguia pensar era: isso era apenas o começo? Clara ficou paralisada, o grito ecoando em sua mente, enquanto ela encarava o corpo de José caído no chão. O pânico tomou conta dela como uma onda, e o calor das chamas parecia se intensificar, devorando tudo ao seu redor. Ela queria gritar, mas a dor entalava as palavras em sua garganta. As lembranças do homem que ela amou se misturavam com as traições e segredos. José! Ela gritou, desesperada, mas só o silêncio respondeu. Clara, saia!
Helena puxou-a. Mas ela estava em estado de choque. Os homens armados cercaram José e ela não conseguia entender nada. A sala estava em chamas e a fumaça se espalhava como uma névoa densa. A urgência de escapar a puxava, mas os olhos de José, cheios de dor e arrependimento, a prendiam ali. Por que você está aqui? O que aconteceu? Ela mal conseguia pensar. Não é o que parece, Clara. Eu não podia voltar, mas Helena e eu, nós... José tentava falar, mas as palavras pareciam embaraçadas. O forasteiro apareceu ao lado dela, sua expressão enigmática mais intensa do que nunca. Clara, agora não é hora de explicações. Eles estão chegando. Sua voz soava urgente. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer? O caos era insuportável. De repente, uma explosão mais intensa do que a primeira fez o chão tremer. Clara caiu para trás assustada. A luz que iluminava a sala se apagou rapidamente e, em meio à escuridão, um grito desconhecido cortou o ar. José! Uma voz feminina surgiu, alta e clara. Clara se virou para ver quem era, mas a fumaça era densa e ela não conseguia distinguir os rostos à sua volta. Quem é você? Helena gritou, seu olhar chocado. A figura começou a se aproximar e Clara ficou paralisada. O que ela viu fez seu coração gelar. Era uma mulher, com traços idênticos a José, mas um brilho no olhar que a deixava estranha. Meu Deus! Clara sussurrou, a confusão tomando conta. Eu não queria que você soubesse assim. A mulher disse, e quando sua voz ecoou, Clara percebeu que ela não era uma estranha. Era a amante de José, a mulher do diário. Meu nome é Beatriz. Eu sou irmã de José. A revelação drenou todas as cores da sala. Clara sentiu como se o mundo inteiro estivesse desmoronando sobre ela. Irmã? Como assim? Ela mal conseguia respirar. Você não pode ser. Ele nunca te contou, Clara. Ele sempre teve medo. Mas a verdade é que ele nunca me traiu. Eu estava atrás dele. Fui sequestrada e ele fez o que pôde para me proteger, para te proteger. O horror na voz de Beatriz fez os rins de Clara estremecerem. Você está mentindo, Helena gritou, refletindo a tumultuada confusão de Clara. O que você quer aqui? Eu não estou aqui para machucar. Estou aqui para salvar vocês. Beatriz gritou, seu semblante aflito. Eles estão atrás de mim. Eles não aceitam que eu esteja viva. Mais gritos ecoaram. E Clara se sentiu completamente perdida. O que tudo isso significava? O que mais estava escondido? As chamas estavam se alastrando rapidamente e a estrondosa verdade agora parecia esmagar seu coração. Era como se o mundo tivesse se dividido em 1000 pedaços. Helena estava pálida, sem saber em quem acreditar. Clara virou-se para o forasteiro, tentando buscar alguma resposta, mas ele estava tão perdido em seus próprios demônios. Clara, precisamos sair! Não temos tempo! O forasteiro puxou seu braço, começando a arrastá-la para fora. Mas Clara estava presa entre as revelações chocantes. Como assim José havia protegido de um segredo tão profundo? José, está tudo bem? Ela se voltou para o marido, que permanecia caído no chão. O pânico crescia. E quando tudo parecia perdido, uma nova explosão das últimas paredes da casa ecoou. Clara e Helena foram empurradas para o chão e Beatriz gritou, desesperada: Saia, agora!
E então, na confusão, a sala começou a desmoronar e Clara sentiu que tudo estava escapando por entre seus dedos. O que mais estaria escondido? O que mais saberia sobre José e sua vida? O futuro agora parecia uma dúvida angustiante. E a única coisa que sobrava era um eco. Quem realmente era José? E que segredos ainda estavam por vir? Clara estava em choque. Seu coração tamborilando enquanto a fumaça engolia o ar ao redor. Helena e Beatriz estavam à frente. A tensão entre elas cortava a atmosfera. O que mais aquelas mulheres escondiam? José estava no chão, pálido, e o que restava daquela sala agora era um labirinto em chamas. Cada segundo parecia um eterno tormento, um eco de gritos e caos. Clara, vamos! Precisamos sair! O forasteiro puxou-a, mas seus olhos estavam fixos em José, o homem que havia deixado. O homem que poderia ter sido um traidor, mas que também agora parecia apanhado em algo muito maior. O que mais ele não tinha contado? Eduardo, o neto, gritava ao fundo. Vovó, rápido! Clara hesitou, um nó na garganta. Beatriz, no entanto, não fazia ideia do que a aguardava. José não é o homem que você pensa, Beatriz disse, os olhos arregalados. Ele fez parte de algo muito mais profundo, algo que não queria que você soubesse. Chega de mentiras! Helena explodiu! Não posso acreditar em você! Você só quer nos dividir ainda mais! O clima estava eletrificando. Parem, todos vocês! Clara gritou de repente. Suas palavras ecoaram com força em meio ao tumulto. Então algo estranho aconteceu. Uma figura conhecida apareceu na porta, envolta em fumaça. Era a senhora Marta, a vizinha, vestida de maneira distinta, com uma expressão que misturava choque e alívio. Clara, eu sabia que essas coisas iam chegar até você. Ela disse, a voz trêmula. O que a vizinha sabia? Clara sentiu um frio no estômago. A senhora Marta deu um passo à frente, sem se importar com o fogo que dançava perigosamente. Você não entende. A verdadeira traição não é de José, mas de Helena. Ela sabia de tudo. A revelação caiu como um raio. O olhar de Clara se transformou em incredulidade, enquanto as duas irmãs trocavam olhares de raiva e desespero. Como você pode afirmar isso? Helena gritou, seu rosto vermelho de vergonha, porque eu também sou parte disso. Marta arqueou a cabeça e Clara ficou paralisada. Eu fui a amante de José, Clara. Fui sequestrada com Beatriz antes de desaparecer. E você, Helena, soube e guardou o segredo. As palavras se precipitaram como uma avalanche. Clara não conseguia respirar. As chamas se intensificavam e o pânico crescia. O que está acontecendo? Você está dizendo que todos nós estamos envolvidos em uma trama? Sim, José e eu éramos aliados a um grupo que lutava contra algo além do nosso entendimento. Helena ficou do lado de quem não deveria. E lhe fez isso. Marta estava quase chorando e a própria vida parecia escorregar de suas mãos. Mas antes que alguém pudesse processar a explosão de sentimentos, um som ensurdecedor cortou o ar. O teto desabou em uma fração de segundos, fazendo com que Clara e todos os outros caíssem. O mundo dela se despedaçou novamente. Estava todo correndo em devaneio e caos em meio ao calor. Clara tentou se levantar, mas a fumaça a sufocava. O que mais poderia estar escondido? O que mais havia naquelas mentiras que formavam sua vida? E quando finalmente ergueu a cabeça, viu Beatriz sentada no chão, a respiração ofegante, sem dúvida. — Clara! — gritou Beatriz, o olhar de desespero.
Eles estão chegando! Não temos tempo para discutir. E então a porta se abriu devagar, revelando uma silhueta sombria. Clara sentiu o coração parar. Eram os homens armados novamente. A verdade era muito mais complexa do que ela poderia imaginar. Elas estão aqui! Elas sabem! Um dos homens bradou. Clara olhou em volta, as chamas dançando freneticamente. As vozes dos outros se misturando em um grito coletivo. O que ainda estava por vir? O que mais seria revelado nesta trama de segredos, traições e revelações esmagadoras? Diante de tanta incerteza, Clara percebeu que tudo podia mudar em um instante. E a luta pela verdade estava apenas começando. Clara estava paralisada, o grito ecoando em sua mente enquanto a fumaça engolia o ar ao redor. Helena e Beatriz estavam à frente. A tensão entre elas cortava a atmosfera. O que mais aquelas mulheres escondiam? José estava no chão pálido e o que restava daquela sala agora era um labirinto em chamas. Cada segundo parecia um eterno tormento, um eco de gritos e caos. Clara, vamos, precisamos sair! O forasteiro puxou-a, mas seus olhos estavam fixos em José. O homem que a havia deixado, o homem que poderia ter sido um traidor, mas que também agora parecia apanhado em algo muito maior. O que mais ele não tinha contado? Eduardo, o neto, gritava ao fundo. Vovó, rápido! Clara hesitou. Um nó na garganta. Beatriz, no entanto, não fazia ideia do que a aguardava. José não é o homem que você pensa, Beatriz disse, os olhos arregalados. Ele fez parte de algo muito mais profundo, algo que não queria que você soubesse. Chega de mentiras! Helena explodiu. Não posso acreditar em você. Você só quer nos dividir ainda mais. O clima estava eletrificando. Parem, todos vocês! Clara gritou de repente. Suas palavras ecoaram com força em meio ao tumulto. Então algo estranho aconteceu. Uma figura conhecida apareceu na porta, envolta em fumaça. Era a senhora Marta, a vizinha, vestida de maneira distinta, com uma expressão que misturava choque e alívio. Clara, eu sabia que essas coisas iam chegar até você. Ela disse, a voz trêmula. O que a vizinha sabia? Clara sentiu um frio no estômago. A senhora Marta deu um passo à frente, sem se importar com o fogo que dançava perigosamente. Você não entende. A verdadeira traição não é de José, mas de Helena. Ela sabia de tudo. A revelação caiu como um raio. O olhar de Clara se transformou em incredulidade, enquanto as duas irmãs trocavam olhares de raiva e desespero. Como você pode afirmar isso? Helena gritou, seu rosto vermelho de vergonha. Porque eu também sou parte disso. Marta arqueou a cabeça e Clara ficou paralisada. Eu fui a amante de José, Clara. Fui sequestrada com Beatriz antes de desaparecer. E você, Helena, soube e guardou segredo. As palavras se precipitaram como uma avalanche. Clara não conseguia respirar. As chamas se intensificavam e o pânico crescia. O que está acontecendo? Você está dizendo que todos nós estamos envolvidos em uma trama? Sim, José e eu éramos aliados a um grupo que lutava contra algo além do nosso entendimento. Helena ficou do lado de quem não deveria e lhe fez isso. Marta estava quase chorando e a própria vida parecia escorregar de suas mãos. Mas antes que alguém pudesse processar a explosão de sentimentos, um som ensurdecedor cortou o ar. O teto desabou em uma fração de segundos, fazendo com que Clara e todos os outros caíssem.
O mundo dela se despedaçou novamente. Tava tudo correndo em devaneio e caos em meio ao calor. Clara tentou se levantar, mas a fumaça a sufocava. O que mais poderia estar escondido? O que mais saberia sobre José e sua vida? E quando finalmente ergueu a cabeça, viu Beatriz sentada no chão, a respiração ofegante, sem dúvida. "Clara!" gritou Beatriz, o olhar de desespero. "Eles estão chegando! Não temos tempo para discutir!" E então a porta se abriu devagar, revelando uma silhueta sombria. Clara sentiu o coração parar. Eram os homens armados novamente. A verdade era muito mais complexa do que ela poderia imaginar. "Elas estão aqui! Elas sabem!" Um dos homens bradou. Clara olhou em volta, as chamas dançando freneticamente, as vozes dos outros se misturando em um grito coletivo. O que ainda estava por vir? O que mais seria revelado nesta trama de segredos, traições e revelações esmagadoras? Diante de tanta incerteza, Clara percebeu que tudo podia mudar em um instante, e a luta pela verdade estava apenas começando. Então, do meio da fumaça, surgiu uma terceira figura. Era a mãe de Clara, Dona Emília, que tinha morrido há anos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto gritava: "Clara, você precisa escolher. O que você sabe pode custar vidas." A sala parou em silêncio absoluto. A presença dela era um choque. Clara não sabia se deveria ficar aliviada ou aterrorizada. Dona Emília continuou: "Você tem o poder de mudar tudo, mas precisa decidir de quem você realmente é." Clara não pôde acreditar no que estava vendo. A cacofonia ao seu redor se dissipou. E todos pareceram congelar, os olhares fixos nela, esperando uma resposta. O que ela escolheria agora? Que verdades seriam desmascaradas e que laços se quebrariam nesse incêndio de segredos? O caos na sala era intenso. As chamas dançavam, o calor queimava e Clara estava em choque. Ela olhou para aqueles rostos familiares, cada um carregando seu próprio fardo de segredos. Helena, Beatriz, a senhora Marta, todos estavam entrelaçados em uma teia de mentiras. Mãe, Dona Emília, o que isso significava? Como ela poderia estar ali diante dela? O calor ardente parecia gelar seu coração. Mãe, você está viva? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro cheio de incredulidade. O pânico a inundou, mas a presença da mãe trouxe também uma brisa de esperança. "Clara, escute!" Dona Emília falou com firmeza. "O que você sabe pode custar vidas. Você precisa escolher, ir rápido." O olhar dela era sério. Beatriz e Helena se encaravam como se o destino delas estivesse prestes a se unir ou se separar para sempre. "Vamos!" o forasteiro gritou, puxando Clara, mas ela estava paralisada. José! Ela precisava saber a verdade! O corpo de José estava ali, imóvel, e ela sentiu uma dor profunda no peito. Era uma dor diferente, não só pela perda, mas pela descoberta que estava prestes a explodir como fogos de artifício. As palavras de Beatriz ressoavam em sua mente. O que era isso tudo? E o que mais estava oculto sob a superfície? "Os homens, eles vão nos pegar!" Um dos homens armados avançou e o desespero se espalhou como um vírus. Clara refletiu. Se a verdade era tudo o que ela tinha, então era hora de enfrentar. As chamas subindo ao redor eram um aviso. "Vocês estão todos envolvidos!" Clara gritou sem medo.
A sala estava em ruínas e a fumaça embargava seus pulmões, mas ela não ligava. Se eu tenho que escolher, eu escolho a verdade. E isso fez silêncio. Todos pararam, incluindo os homens armados, que pareciam surpresos com a ousadia dela. Vocês acham que podem nos intimidar? O que vocês querem? Clara desafiou, os olhos brilhando com determinação. Essa era a hora. Essa era a vida que ela escolheria. A tensionante calmaria se transformou em um ruído ensurdecedor quando as explosões se intensificaram. Mas a figura de sua mãe ainda estava ali, radiante em meio ao caos. Clara, você precisa proteger o que é seu. Não tenha medo. Diante do olhar confuso de todos, Clara sentiu uma onda de coragem. Chega de segredos. A verdade nos libertará. As chamas a cercavam, mas naquele momento ela se sentiu poderosa. E isso era só o começo. Sejamos juntos ou perdidos, mas digamos a verdade. Beatriz assentiu e as vozes começaram a se unir. O que elas sabiam era maior do que tudo. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. Os homens armados hesitaram, confusos, enquanto Clara, Helena e Beatriz se apoiavam umas nas outras. Temos que sair agora! O forasteiro puxou Clara para mais perto. À medida que a fumaça se afastava, a saída se tornava visível. A escolha estava diante delas: enfrentar o desconhecido ou permanecer prendendo-se ao passado. Vamos, Clara! Helena a puxou e o grupo começou a correr, a adrenalina disparando. Mais uma vez, Clara olhou para trás e viu José, ou o que restava dele, e sentiu uma dor aguda. Mas a vida pulsava dentro dela. A história tinha muitos capítulos pela frente. Quando atingiram a saída, Clara virou-se mais uma vez para olhar sua mãe. Eu vou encontrar a verdade, eu prometo. E com isso, pulou para a liberdade. A realidade ainda era imprevisível e Clara sabia que as perguntas ainda permaneceriam. Mas também sabia que a vida tinha um jeito de se reerguer, mesmo após as piores tempestades. Agora, com essa nova luz, você precisa agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e compartilhar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho impressionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história surpreendente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. A história acaba aqui, mas a aventura continua.